abrir a nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, porque nós estamos estudando essa epístola, né? Desde a semana passada. Nós começamos a falar algo acerca da verdade em direção a esta epístola. Eu digo direção porque nós não entramos ainda na epístola, né? Foi apenas uma mensagem de introdução que agora nós queremos dar continuidade. Achei interessante um comentário que o irmão Reginaldo fez agora há pouco, antes da reunião. Ele passou os links, né, nossos vídeos, nossas mensagens para um amigo. E o amigo adventista, né, fez o seguinte comentário: não, esse pastor ele não vai ao ponto. Ele, para falar uma coisa, ele fala tanta coisa até chegar no ponto e no final, sei lá o que acontece. Já o outro pastor, a referência que ele tem, a pessoa faz uma pergunta, ele responde: não, é isso, de acordo com esse versículo, ponto final. E é certo que, não que seja um erro você responder de imediato, né? Digamos assim, você faz uma pergunta e eu te dou então 2 ou 3 versículos como resposta, o que nos levaria aí de 3 a 5 minutos no máximo, né, para responder a um questionamento. Não que fosse errado. O problema é o risco que se corre quando você trabalha com respostas prontas. Quando você trabalha, por exemplo, você faz uma pergunta, você pega um versículo aqui, um outro ali, como resposta, porque é por isso que muitos fazem uma corrente de raciocínios com versículos separados, versículos tirados dos seus respectivos contextos. Então, assim, não que seja uma resposta errada, porque foi uma resposta rápida, mas é o risco que é muito grande de a pessoa manipular a resposta, manipular o que ela quer dizer, citando 1 ou 2 ou 3 versículos que parece dizer aquilo que é. Parece, não exatamente que seja. Então esse ministério ele opta por discorrer a Escritura, apresentando vários aspectos daquela verdade, para que a pessoa que está ouvindo, que está recebendo a mensagem, ela possa contemplar por vários prismas, ou que seja por vários ângulos, aquela mesma verdade. Esse é um procedimento bíblico, ou podemos dizer que é um procedimento de várias pessoas ou personagens da Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando Jesus ele falou ali aos seus discípulos no caminho de Emaús acerca da sua obra de redenção, o que incluía a sua morte, ressurreição e glorificação, diz a Bíblia que ele, começando por Moisés, ou seja, ele começou com os 5 primeiros livros da Escritura, porque Moisés quer dizer o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Então os irmãos percebem claramente como que é um modelo que o próprio Jesus se utilizou dele. E a importância disso, nós vamos verificar o lado oposto, é quando o diabo tentou a Jesus Cristo lá no deserto da tentação, ali antes do ministério de Cristo, e quando o diabo percebeu que Jesus usava a Escritura, o diabo também passou a usar a Escritura. Quando o diabo diz assim: olha, salta daqui abaixo do pináculo do templo, aí o diabo justificou dizendo: porque está escrito. Agora você imagina o diabo agora citando a Escritura, né? O Salmo 91, o próprio diabo. Quem acha que o diabo tem medo do Salmo 91, se engana, porque ele próprio recitou parte do Salmo para Jesus, dizendo: salta daqui abaixo porque está escrito, a teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, e ele enviará os seus anjos para que não tropece e tal. Enfim, vocês sabem da história. Então, quando então o diabo usou um texto da Escritura, Jesus ali nos ensinou um princípio, dizendo: também está escrito. Então é certo que, mediante um texto da Escritura, você consegue provar, entre aspas, qualquer heresia. O diabo, por exemplo, ele tomou um texto da Escritura e olha que ele não deturpou as palavras do texto, porque se ele tivesse modificado as palavras, tudo bem, mas não, ele recitou integralmente aquela parte que ele queria recitar, sem alterar ou retirar palavras daquela porção.
E Jesus então disse, mas é verdade que isso está escrito, porém nós vamos precisar de outro texto, ou de outros textos que esclareçam este texto. Por isso Jesus falou, também está escrito. Então o estudo da Escritura, que é certamente um estudo seguro, é segundo o princípio do também está escrito. Tanto é que os adventistas têm um programa de televisão muito famoso, lá nos Estados Unidos, no Brasil também, em vários países do mundo, chamado Está Escrito. Aí eu disse que nós poderíamos eventualmente criar um programa cujo título ou cujo nome seria Também Está Escrito. Acabava o programa Está Escrito, começava o nosso. Vai começar o programa Também Está Escrito. A gente vinha atrás desconstruindo tudo aquilo, né? Bem, mas por todos os efeitos, há também uma segunda razão, porque eu costumo discorrer com tanta paciência, sem nenhuma pressa, os temas da Escritura. Por que que ao invés de eu dar uma resposta pronta, porque geralmente as pessoas me pedem respostas prontas. Pastor, tem até um irmão que vem aqui constantemente nas quartas-feiras e fala, pastor, rapidinho, não precisa, só me responde, sim ou não? É assim ou não é assim? Eu falei, irmão, é difícil eu te responder. Porque eu vou falar e você talvez não vai concordar comigo. E aí vai ficar o meu sim contra o seu não. E eu não gosto dessas coisas. Eu prefiro fazer uma exposição que pelo menos você não tem o que falar depois. Você pode não concordar, mas você não tem o que falar. Então, uma das razões por que eu gosto de discorrer com paciência, apresentando por um ângulo, por outro ângulo, por um prisma, por outro prisma, é porque eu não estou aqui para passar para os irmãos meras verdades. Eu não estou aqui para dizer que esta verdade é assim e não é deste modo. Nós estamos aqui para transmitir aos irmãos uma visão. Nós temos recebido de Deus uma visão. Nós trabalhamos com a visão espiritual de Deus acerca da sua suprema vontade. Então, se você me perguntar, por exemplo, sobre o sábado, isso é um tema. Levando em conta que um tema não justifica a visão acerca do supremo propósito de Deus. Então, eu, Alexandre, particularmente falando, possuo uma visão. É por isso que é ministério apostólico, de outra palavra. O que é ministério? Ora, é uma visão acerca do que Deus está fazendo hoje, tendo por base o que Ele fez anteriormente e como Ele concluirá, por fim, a sua obra. Então, nós estamos aqui transmitindo aos irmãos uma visão espiritual acerca de Deus e da sua vontade no todo da Escritura. Então, eu peço que os irmãos possam seguir pacientemente, passo a passo. Tanto é que nós começamos na semana passada, ministramos uma palavra de 1h23, salvo engano, e nós sequer chegamos no capítulo 1, versículo 1 de Gálatas, porque não importa se nós vamos concluir o estudo desta epístola em 6 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio ou 2 anos, isso não importa. Na verdade, nós estamos tomando o livro de Gálatas para dele extrair o sumo da revelação de Deus, que diz respeito não somente a esses problemas aqui da Galácia, mas como compreender essa problemática deste livro em relação ao todo da história de Deus. Quando você desenvolve uma visão do todo e não somente de partes, aí você, de fato, pode dizer que você conhece as partes. Quem consegue ver somente os pedaços? Por exemplo, por que o jornal ou os jornais, de uma maneira geral, são um grande problema para nós? Para a população, para a massa, sobretudo. Porque o jornal, ele te passa uma informação em menos de 1 minuto. O repórter, ele fala ali o que aconteceu no Oriente Médio. Só que você que está em casa não conhece o pano de fundo de toda a história, de todo o conflito. Você não conhece a verdade dos fatos. Aí logo você se posiciona a favor ou contra aquele episódio, sem conhecer a verdade dos fatos. Porque o que a televisão mostra são apenas fragmentos, bem pequenininho. Às vezes ele até edita a fala da pessoa, ou edita o movimento da pessoa. A pessoa pega ali um frame do rosto da pessoa, olhando numa posição, ele recortou, você já interpreta que ele está olhando naquela direção. Se colocasse a imagem inteira, você viria que ele falaria assim, ó, ele olha para cá. Mas se ele cortar só aqui, a imagem fixa, você fala, rapaz, olha como ele está ali contemplando aquele objeto. Se colocasse a imagem, talvez ele faria um movimento rápido,
Ele nem pensou ou percebeu algo que estava à sua frente, mas o recorte nos leva a concluir coisas muito equivocadas. Então, o estudo da Bíblia, por meio de meros temas, e sobretudo quando se olha o tema a partir de uma coleção de versículos, como se diz, uma coleção de referências, isto é de uma gravidade tremenda, né? Então se diz assim, não, como diz lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, parte B. Ele só quer só uma frase, porque aquela frase parece dizer e apoiar a ideia daquela pessoa. Então eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu quero que os irmãos possam acompanhar o estudo e com a Bíblia aberta e os olhos abertos e o coração aberto, possa acompanhar para que os irmãos, ao verificarem na Escritura o conjunto da verdade, no todo da Escritura, vocês possam desenvolver uma visão espiritual e não o saber de uma ou de outra doutrina que não nos leva a lugar algum. Perfeito, amados? Entenderam? Muito bem. É a partir disso, então, que eu quero lembrar aos irmãos que semana passada nós fizemos todo um percurso, desde Gênesis até chegar, então, nas epístolas de Paulo. Nas epístolas de Paulo. Isso porque nós demonstramos, isso foi demonstrado, quem tiver dúvida ou quiser saber mais, basta assistir a mensagem da semana passada, que já está postada na internet, demonstrando como que a revelação de Deus, ou seja, quando você entende que a Bíblia Sagrada é um conjunto de livros que contém a revelação de Deus e da sua vontade, nós percebemos então que esse conjunto de livros, ele se desenvolve numa perspectiva progressiva da revelação de Deus. Ou seja, nós temos a lei, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Por exemplo, quando diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, não penseis que vim abrogar ou destruir a lei e os profetas. Logo alguém dirá, ou perguntará, a que lei é essa que Mateus 5, 17 faz referência? Aí um diz, não, aqui é a lei dos 10 mandamentos. Outro diz, não, aqui é a lei de cerimônias. Outro poderia dizer, não, essa aqui é a lei civil do povo de Israel. Ou seja, cada um pode dizer o que quiser. Entretanto, quando a Bíblia coloca essa estrutura, essa expressão dentro dessa estrutura, lei e profetas, ou que seja lei ou profetas, está se referindo ao Antigo Testamento, uma vez que os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são chamados de Pentateuco, Penta, 5, um livro de 5 volumes, ou que seja, também é chamado de Moisés, meramente Moisés. Lembra de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, quando Paulo diz assim, olha, os judeus até hoje, quando eles leem Moisés, quando eles leem Moisés, como é que eu posso ler Moisés? Quando eles leem a Torá, quando eles leem o Pentateuco, quando eles leem a lei. Então os 5 primeiros livros são chamados de lei, ou que seja Moisés, ou que seja Pentateuco, ou que seja Torá, ou que seja a lei. Uma outra prova, quando você lê ali, por exemplo, em Mateus, no capítulo 12, quando Jesus Cristo vai discorrendo ali acerca, ele vai falando com os fariseus e escribas, que o questionavam acerca de os seus discípulos colherem espigas em dia de sábado. Aí Jesus dá a seguinte resposta, salvo engano, capítulo 12, versículo 5. Ele fala assim, olha, vocês porventura nunca leram na lei que aos sábados os sacerdotes, eles violam o sábado e ficam sem culpa? Ou seja, que ele está dizendo o seguinte, que há uma informação de que os sacerdotes trabalhavam no dia de sábado. E eles não ficavam culpados por isso diante de Deus. Eles trabalhavam porque o ofício deles era exatamente o serviço do templo. Só que, embora trabalhassem no sábado, eles não tinham culpa. Mas Jesus diz assim, vocês nunca leram isso na lei? Aí você vai perguntar, que lei que diz isso? Se você procurar nos 10 mandamentos, você não encontra. No conjunto de leis cerimoniais, você não encontra. Nas leis civis, você não encontra. Só vai encontrar na lei enquanto conjunto de 5 livros. O mesmo, por exemplo, você vai encontrar em João capítulo 8, quando Jesus fala o seguinte, vocês nunca leram, né, na lei
que a mulher adulta deveria ser apedrejada? Bem, quem foi, não foi Jesus, né? Foi os escribas e fariseus. Mas eles disseram que a mulher adulta deveria ser apedrejada. E isso estava escrito aonde? Na lei. Mas em que lei estava escrito isso? Na lei moral não era. Os 10 mandamentos não diz que o adúltero deva ser apedrejado. Ou diz? Somente diz o quê? Não adulterarás. Ponto final. E na lei cerimonial, muito menos. Até porque a lei cerimonial propunha, na verdade, o oferecimento de sacrifícios para o perdão de pecados. Como é que a lei cerimonial poderia mandar apedrejar alguém se o seu objetivo era oferecer perdão? Então, quando diz na lei, é uma referência ao Pentateuco, é uma referência à Torá, é uma referência a Moisés, é, portanto, esse conjunto de 5 primeiros livros. Então, nós demonstramos, na semana passada, como que o Pentateuco foi o rudimento. Ou seja, é o rudimento da doutrina de Cristo. Ou seja, Cristo já era anunciado na forma de doutrina desde o Pentateuco. Só que não era uma doutrina clara, explícita, ou que fosse complexa acerca de Cristo. Era o rudimento da doutrina de Cristo, conforme está em Hebreus capítulo 6, versículo 1. A partir daí, então, vem os profetas. Depois da lei, vem os profetas, que são todos aqueles profetas do Antigo Testamento. E eles, então, já vêm para elevar um pouco a lei, para tirá-la um pouco da sua condição de rudimento, uma vez que os profetas, eles eram os intérpretes da lei. Ou seja, a lei nua e crua, como podemos dizer, ela é bastante básica, bastante elementar. Vindo, porém, os profetas, ao interpretá-las, eles faziam, buscando extrair dela o espírito da lei, não o invólucro da lei, mas o espírito, buscando extrair ali o suprassumo, extrair a essência da lei. Mas ainda assim, era a lei. Até que veio Cristo. Olha só como a própria Escritura vai colocando esses momentos. A cada momento desse é como se fosse um degrau que o homem vai ascendendo para chegar até a plena verdade de Deus. Da lei, que era ali o rudimento, para os profetas, dos profetas para Cristo. Tanto é que em João, capítulo 1, versículo 17, diz que a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, entretanto, vieram por intermédio de Jesus Cristo. Porque em Cristo agora, a lei e os profetas encontram a sua glorificação. Ou seja, a lei e os profetas, eles profetizaram acerca de Cristo. Eles apontavam para Cristo. Por isso que em Mateus 5,17 Jesus diz que ele era o cumprimento da lei e dos profetas, quando ele afirmou: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. E cumprir aqui não é obedecer, levando em consideração que o verbo ali, cumprir, é o verbo plerou, do grego, que significa trazer a plenitude, tornar cheio. Quando Jesus vem, ele então se torna a substância da lei e dos profetas. Ele é a corporificação. Ele é a verdade que outrora era apenas sinalizada, que apenas era profetizada, que apenas era representada, que era apenas uma sombra. Em Cristo nós temos a realidade. Mas aqui está o ponto que nós queremos tratar com os irmãos essa noite. É que quando vem Cristo, ele fala muitas coisas. Diz a Bíblia que ele falou por meio de parábolas, ele falou por meio de sinais. Sinais é quando ele fazia um milagre. Ele não fazia um milagre meramente para ver o milagre, ou para que as pessoas vissem o milagre. Tanto é que muitas vezes Jesus falou assim: olha, vai e não digas a ninguém que eu te curei. Não tem essas ocasiões que ele diz isso? Ou seja, ele não fazia o milagre para poder ter popularidade, simplesmente. O Evangelho de João, sobretudo o capítulo 1, todo o livro de João, né, vai nos dizer que os milagres que Cristo realizavam, na verdade, eram verdadeiros sinais. Ou seja, ele fazia um milagre para que naquele ato, naquele gesto e naquele procedimento pudesse estar contida ali uma mensagem. Por isso que depois de cada milagre, no Evangelho de João, João chama os milagres lá de sinais.
após cada milagre, Jesus discorre, explicando alguma verdade espiritual. Então Jesus falou por meio de parábolas, ele falou por meio de sinais, Jesus pregava nas cidades, nas aldeias, em todos os lugares. Jesus, ele ensinava com palavras explícitas. Entretanto, num dado momento, antes da sua morte, capítulo 13, ou capítulo 16, versículo 12 e 13 de João, ele fala o seguinte para os seus discípulos: eu ainda tenho muito a dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Ou seja, ele está dizendo, ainda há muito a ser revelado para vocês, mas o momento de vocês é como que vocês são um vaso tão estreito que não podem conter essa verdade. Então, quando vier, então ele aponta profeticamente para o futuro próximo, dizendo, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha, e aí eu fiquei pensando, semana passada, antes da quarta-feira, pensando, quando vier o Espírito da verdade. Lógico, o texto de João 16 deixa claro que o Espírito da verdade é o Consolador, é o Espírito Santo. Só que essa vinda do Espírito Santo, de modo não somente a fazer algo ou a passar pela terra, mas quando o Espírito Santo é dado à igreja para habitar a igreja e permanecer na igreja, então é dito que ele é o Espírito da verdade. Essa palavra espírito, que seja pneuma em grego, ruá em hebraico, é uma palavra que fala acerca da vida. Ou seja, o espírito é o que há de mais vital numa existência. Perde-se o espírito, aquilo que outrora vivia morre. Não é isso que diz lá em Tiago, quando Tiago diz, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Não é esse o argumento de Tiago? Ele quer dizer que a fé, enquanto uma fé genuína, ela tem espírito. Não é apenas uma fé professa, uma fé que você confessa diante dos homens meramente por uma tradição, ou por uma cultura, ou por uma concordância exterior, enfim. Mas essa palavra espírito, portanto, ela quer dizer o que há de essencial. Então, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, dado aos apóstolos, é quando a verdade chega no suprassumo, na parte mais vital e orgânica da revelação de Deus. Então, quando Cristo diz, quando vier o Espírito da verdade, ele está dizendo que o Espírito Santo haveria de vir sobre a igreja e haveria de cumprir um ministério específico com os apóstolos, trazendo esse Espírito, esse fio de prata, essa revelação de Deus, que começou com o rudimento, passou pelos profetas, palavra encarnada, e agora chegava na parte mais vital, que nós chamamos de palavra apostólica. Este é o ponto. E aqui eu começo a discorrer a mensagem de hoje. E eu quero que os irmãos considerem essa expressão, palavra apostólica. Por que eu estou insistindo que os irmãos atentem para essa expressão? Porque, veja, nós vivemos num mundo de muita confusão religiosa. Vocês imaginem que há uma confusão patente entre católicos e crentes. Sim ou não? Os católicos se posicionam como sendo a única igreja de Jesus Cristo verdadeira. E acusa os crentes, eu falo crentes porque eu estou generalizando aqui vários grupos, porque aqui há os protestantes, aqui há os evangélicos, que são diferentes, há os pentecostais, os neopentecostais. Então os crentes fazem oposição ao catolicismo, que os acusa de quê? De que eles são seitas. E os crentes, por sua vez, acusam os católicos de terem abandonado a verdade de Deus, de terem assumido o paganismo e de terem recebido no seio da igreja um tanto de idolatria, de maneira que Deus, segundo diz esse movimento, tirou a sua igreja lá de dentro e trouxe para cá, que agora, quando você olha para esse grupo generalizado de crentes, eles estão
divididos ou subdivididos em centenas de facções. Aí a confusão começa feia mesmo. Porque você vai encontrar os TJs, Testemunho de Jeová, que diz que eles têm essa linhagem de salvos de 144 mil, porque eles pregam que não doam sangue, não prestam serviço militar, não são militar de espécie alguma, uma série de coisas. Eles se distinguem por essas coisas. Aí vem ao seu lado os adventistas que guardam o sábado, que não comem carne de porco, que se for adventista de verdade, não coloca vinagre no alface, se for de verdade não toma Coca-Cola, se for de verdade não toma café, se for de verdade não come manteiga, margarina sobretudo, se for adventista de verdade não come peixe de couro, de verdade. Mas a maioria é meia colher, né? É adventista, não come carne de porco, mas come carne vermelha, que a profeta condena. A profeta condena. Aí, né, não toma bebida alcoólica, mas bebe Coca-Cola, que a profeta condena. Enfim, esse povo também se distingue com essas supostas verdades, que por sua vez se colocam em oposição a um outro grupo que usa um pano sobre a cabeça, o véu, que faz a ceia uma vez por ano, que nessa ocasião lava os pés uns dos outros. Lava não, finge que lava, né? Ninguém lava pé de ninguém. Uma aguinha assim, finge, vai assim. Porque vai pegar no pé do outro. Pegar no pé é coisa muito séria. É coisa muito séria pegar no pé de alguém. Pegar de verdade. Ninguém quer pegar no pé de ninguém, né? Enfim. E aí então, aí surge depois um outro grupo que quer se destacar pela sua santidade. Imagina. As irmãs com aqueles roupão, num calor miserável, aqueles cabelão comprido, não corta nem a ponta. Cada fio de cabelo tem 4, 5, 6 pontas. Porque não pode passar a tesoura, porque é pecado. Não tem isso? Pensa num sovaco de verdade. Isso é para ficar por aqui. Para a gente não continuar falando. É uma santidade, não escova nem o dente. De tanta santidade que tem. E aí querem se colocar como sendo esse povo os portadores da verdade. Olha a confusão religiosa. O outro grupo não. Ele se destaca porque eles têm o batismo no Espírito Santo. Eles falam em línguas estranhas. Ensinam que quem não fala em língua estranha não é batizado com o Espírito Santo. Olha que loucura é essa. Nunca leram a Bíblia. Porque se tivesse lido, teria lido 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, quando o apóstolo Paulo, ensinando acerca dos dons espirituais, pergunta: são todos da igreja apóstolos? São? São todos profetas? São todos mestres? Pergunta o apóstolo: falam todos em outras línguas? Mas ele está dizendo que não fala, e o movimento está dizendo que se não falar, não é, todos têm que falar. É uma contradição que beira o absurdo. Mas eles se destacam por eleger este dom como sendo a marca. O outro grupo não, diz que tem a verdade porque eles fazem sessões espíritas, ou que sejam sessões espirituais. Na verdade, o conteúdo é o mesmo, porque é a presença de demônios que devem se manifestar. De vem, sai, cai, levanta, taca sal, taca óleo, taca uma rosa na cabeça, para ver se o povo se anima em servir a Deus, nem que seja com medo dos demônios. E assim você vê uma confusão só. De repente surge um tal de ministério apostólico de volta à palavra, dizendo: olha, está todo mundo errado. Aí você, esse aí é pior que os outros, né? Por que é pior que os outros? Porque esse aí está maluco. Chegou agora, né? Nem sabe se fica. E já condenou todo mundo. Está todo mundo errado. Aí você fala assim: poxa, eu vou acreditar em quê agora? Eu vou seguir o quê? Não tem como seguir a católica, não tem como seguir os evangélicos, porque está tudo confuso, é tudo misturado, ninguém sabe de nada, não dá para congregar mais, eu não tenho mais o que fazer. E nesse ponto você tem que parar um pouco, saber que você tem nas mãos uma Bíblia Sagrada e que você tem a responsabilidade de consultá-la, procurando saber o que é a palavra apostólica. A unidade da igreja, atenção, eu falei de confusão, não foi? De conflitos, de seitas e de divisão. A unidade da igreja, ela está na palavra apostólica.
Inclusive, nem sequer se tem que discutir entre lei, profetas e Novo Testamento, levando em conta que o Antigo Testamento é a Bíblia judaica. Coloque isso na sua cabeça. Porque a Bíblia da igreja é o Novo Testamento. E quando se fala de Novo Testamento, eu quero eleger aqui as epístolas, que são no número total de 21 epístolas, que o próprio Jesus disse que seria ali o Espírito da verdade. É a verdade na sua consumação. Eu quero ler com os irmãos aqui algo, para os irmãos perceberem isso. João Evangelho, capítulo 17. Para que os irmãos possam compreender o que eu direi agora, e que eu vou mostrar aos irmãos, eu quero apenas realçar um aspecto da gramática, para que os irmãos compreendam, porque no nosso falar cotidiano, nós não costumamos seguir exatamente as regras da gramática, sobretudo quando diz respeito às pessoas, né, do discurso, ou mesmo que sejam as pessoas gramaticais, quando diz eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós não falamos assim, por exemplo, assim, digamos, João Batista, olha para mim. Falarei contigo acerca deste povo. Então, falarei contigo. A gente usa esse termo contigo? Usa? Quem é que fala assim, falarei contigo? Levanta-te que falarei contigo. Essa é uma linguagem culta, né? Uma linguagem normativa. Se vê em tribunais, se vê dentro das universidades, enfim. Mas, no geral, nós não usamos esses termos. A gente usa assim, ei, você vai. Né? Ô João Batista, cadê a sua mãe? Ó, sua. Sendo que, na língua, ou na gramática, quando diz eu, aquele que fala, tu, com quem se fala, ele, de quem se fala. Quando eu quiser usar alguns pronomes, né, que dizem respeito a essas pessoas, se eu falar com João Batista, eu diria assim, João Batista, é o teu carro, é a tua casa, é a tua Bíblia, tem que ser o tua. Né? Darei a ti, darei para poder concordar, para fazer a sequência do pronome pessoal com o pronome objeto. Enfim, de maneira que tua se diz para a segunda pessoa e sua se diz para a terceira pessoa. Ou seja, eu estou falando com o João Batista acerca do irmão Gilson, tá certo? Estou falando João Batista, o Gilson é o nosso cameraman da igreja. Perfeito, João Batista? Pois você sabia que a sua câmera queimou? Aí fala assim, a minha? Não, a sua. Sua é de quem eu falo. Porque se eu quisesse me referir à câmera que pertence a ti, eu falaria a tua câmera. Então, se nós somos três, eu, tu, ele, eu falo a ti acerca dele. Aí, com respeito a ele, terceira pessoa, vou usar sua, consigo. Perfeito? Entenderam? No geral, só para realçar uma verdade que está aqui em João 17. Olhem para vocês verem. Nesse texto, aqui nós temos três pessoas. Jesus, que é o principal portador da palavra, ele está aqui falando com quem? Falando com o Pai. Olha só no início para os irmãos verem lá. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, teu, não é isso mesmo? Está corretíssimo? Para que o filho o ti aqui, glorifique a ti. Então, toda vez que o filho falar, referindo-se ao Pai, ele vai usar teu, tua, ti, contigo, perfeito? No momento da oração, ele vai fazer referência, então, aos apóstolos. Quando ele fizer referência aos apóstolos, ele estará falando com o Pai acerca de uma terceira pessoa, acerca deles. Quando, portanto, ele falar acerca dos apóstolos com o Pai, ele não vai usar mais ti, te, contigo, mas vai usar se, si, consigo. Entenderam isso? Por que isso, pastor? Para que tem que ficar dando aula de língua portuguesa aqui na igreja? É para você compreender o texto. Sem esse conhecimento, você lê João 17 e não percebe uma preciosidade que diz respeito à palavra apostólica. Então veja bem, Jesus falando com o Pai, olha o que ele diz aqui no versículo 19 e 20. E a favor deles, Jesus dizendo a favor de quem?
Olha o versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então ele diz, nenhum deles, dos discípulos apóstolos, se perderam, exceto Judas, que é o filho da perdição, para se cumprir as Escrituras. Versículo 19, e a favor deles, desses apóstolos, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Esses apóstolos são separados, santificados quer dizer separados na verdade. Eles iriam ter uma função em relação à verdade. Olha o versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de quem que é a verdade? A tua palavra é a palavra de Deus ou dos apóstolos? Se fosse dos apóstolos seria o quê? A sua verdade. Portanto, cuidado, o 17 diz, a tua palavra, ó Pai, é a verdade. A palavra de quem que é a verdade? Do Pai. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. 20. Não rogo somente por estes. Opa, ele vai apontar um outro grupo de pessoas. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Vocês aqui vieram a crer nele? Eu também não criei nele. Então ele diz que ele também rogava por aqueles que viriam no futuro próximo ou distante a crer nele por intermédio da sua palavra. Palavra de quem? Opa! A palavra de Deus do 17 agora se torna a palavra dos apóstolos. É isso que nós chamamos de fio condutor da verdade. É quando a palavra de Deus, agora na boca dos apóstolos, por causa da autoridade apostólica, se torna a palavra dos apóstolos. Então a palavra apostólica, ela tem o mesmo status de palavra de Deus. Porque uma vez que eles são agora os depositários da palavra de Deus, eles agora representam Deus quanto à ministração, quanto à revelação dessa verdade. Para os irmãos entenderem melhor a questão do fio condutor e da autoridade apostólica, pense comigo. Jesus, ele deixa muito claro que ele foi enviado pelo Pai para pregar a palavra do Pai. Olha o 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então veja claramente como que ele diz que ele manifestou o Pai aos apóstolos. Ou seja, Jesus ele é enviado do Pai. Lembram lá de João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus? Lembram também do capítulo 3 de João, versículo 13, quando diz, ninguém jamais subiu aos céus? Agora, é esse Deus unigênito que, estando no seio do Pai, é que vem à terra. O verbo se fez carne. E quando então Jesus vem, ele traz do Pai a sua palavra. Interessante, quando nós pensamos a questão da revelação de Deus. Jesus, no capítulo 3 de João, conversando ali com Nicodemos, ou no capítulo 1 de João, eu estou dando essas referências, os irmãos devem ler com atenção em casa, para se certificar disso. Ele diz o seguinte, olha o argumento de Jesus, ninguém jamais viu a Deus. Ou que seja o argumento de João, né? O apóstolo. Ninguém jamais viu a Deus. Ora, como é que Moisés pode falar acerca de um Deus que ele nunca viu? Ah, pastor, mas ele recebeu lá suas inspirações, suas visões, suas teofanias, recebeu a lei. Sim, só que ele não conhece a Deus, porque ele nunca esteve com ele. E Jesus ainda diz, ninguém jamais subiu aos céus. Quem é que pode nos falar qual é a vontade de Deus? Aí João coloca, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Então Jesus é a pessoa imediata que traz do Pai a revelação
da sua vontade. Olha-se João capítulo 7, para os irmãos perceberem algo. 7, versículo 16 e 17. Ele diz assim, olha, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ora, os ensinamentos de Cristo era de quem? Era do Pai. É certo que qualquer um de nós aqui se sentiria seguro se estivéssemos com Jesus agora, corporalmente aqui. Porque não, eu tenho certeza que Jesus, enquanto Filho de Deus, a palavra dele é verdadeira, não tem erro, não tem engano. Por quê? Porque a palavra que ele trouxe, ele diz, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. E aqui eu começo a desafiar os irmãos, não vocês como pessoas diretamente, mas desafiar as nossas convicções. Imagine você que o próprio Jesus falando, e aí nós damos a ele todo o crédito, não damos? Sim ou não? Se tivesse uma igreja aqui em Brasília, cujo pastor fosse Jesus, mas não é o irmão Jesus não, é o verbo encarnado, você congregaria onde? Mas eu quero congregar com Jesus, porque o que ele falar eu estarei o quê? Seguro. Perfeito ou não? Porque nós damos a ele todo o crédito, porque ele é Deus encarnado, é o Filho de Deus. Entretanto, atenção, mesmo sendo o próprio Jesus, olha o que ele diz, olha na sua Bíblia. O meu ensino não é meu. Em outras palavras, não pensem vocês que eu estou aqui falando o que eu quero falar acerca de mim mesmo. Não pense você que eu estou aqui falando o que eu quero dizer de mim mesmo. O meu ensino é do Pai. Perfeito? E aí ele diz no versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele. É até uma tolice eu perguntar se alguém aqui quer fazer a vontade de Deus, né? Todo mundo vai dizer que quer fazer a vontade de Deus. Eu acho que os cristãos, de um modo geral, dirão que querem fazer a vontade de Deus. Só que não basta você querer fazer a vontade de Deus. Não basta. O que você precisa? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Ou seja, conhecer a vontade de Deus ou fazer a vontade de Deus implica, em primeiro lugar, você discernir, essa doutrina, ela é de Deus ou é do homem? Porque ainda que fosse Jesus, de acordo com esse texto, ele não estava autorizado, de acordo com a economia de Deus, uma vez que Jesus veio representar o Pai, Jesus veio revelar o Pai, Jesus veio testemunhar do Pai, Jesus veio glorificar o Pai, ele não poderia falar algo de si mesmo, ele tinha que trazer do Pai a sua doutrina com fidelidade e ministrar aos homens. Então, saber se a doutrina é de Deus ou do homem é extremamente importante. Eu sei que agora eu estou pregando aqui, vocês que estão aqui essa noite, os que estão em casa, outros que assistirão essa mensagem por meio da internet daqui a 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu sei que todos vocês têm as suas convicções, têm as suas defesas. Eu sei que você, às vezes, é um religioso como se você fosse um corintiano, um flamenguista, um cruzeirense. Aquele que torce para o time de futebol, ele torce mesmo que o time não presta. O time está ruim, mas ele torce, ele briga. Ele sabe que não ganhou nenhum título, mas ele briga. Ele sabe, o time está sendo rebaixado, ele está discutindo, ele está brigando. Porque ele não pensa, é uma paixão. Ele não quer saber se o time é bom, se é ruim, se não presta, se o time mata o povo e come com os cachorros. Ele não quer saber de nada, ele quer simplesmente defender a sua paixão. Quando isso é transferido para a vida religiosa, a pessoa, não, eu nasci nessa igreja, eu cresci nessa igreja, aqui estão meus amigos, aqui estão meus parentes, está todo mundo aqui. Então, independentemente se ela está com a verdade ou não, eu vou ficar aqui. Bem, você tem, relativamente falando, todo o direito de ficar onde você quiser, de fazer o que você quiser. Entretanto, se você quiser fazer a vontade de Deus, você terá que conhecer acerca da doutrina. Se ela é de Deus ou não.
Agora, se você não quer fazer a vontade de Deus, aí você faz o que você quiser. Mas se você, não, eu sou um servo de Deus e eu quero fazer a vontade dele. Então está aqui, ó. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá acerca da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. A doutrina de Cristo é uma doutrina pura, porque ele traz diretamente do coração do Pai aos homens. Então o fio condutor começa no Pai e ele vem trazendo até os homens. E Jesus então traz para si os seus apóstolos e agora de primeira mão ele entrega nas mãos dos apóstolos a palavra de Deus, para que os apóstolos agora pudessem levar essa palavra a outros, aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, aqueles que vierem a crer em Jesus por intermédio da palavra dos apóstolos. Então agora o Pai entrega para o Filho entrega aos apóstolos. E agora os apóstolos devem levar essa palavra a outros. E assim vai tecendo um fio condutor por onde essa palavra genuína vai passando do Pai para o Filho, do Filho para os apóstolos em diante. Querem ver um outro texto aqui rapidamente? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo. Por que ele não coloca assim, irmãos? Olha, eu pergunto, estaria errado se Paulo dissesse assim, olha, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Se ele não tivesse colocado isso mesmo, essa expressão tem qual função aí, os irmãos sabem? Qual é a função dessa expressão? O que de minha parte ouviste, isso mesmo. Está reforçando, é um reforço. Está realçando, não. Está realçando, porque ele já disse, olha, o que de minha parte ouviste, ele já restringiu. Não é outra coisa, é isso aqui. Ele fala, isso mesmo. Ele reforça, ele coloca em realce. Ele dá uma ênfase para o que talvez a língua chamaria de pleonasmo, né? De uma repetição de ideia desnecessária dentro do texto. Porém, esse pleonasmo não é desnecessário, porque ele tem uma função dentro do texto, que é realçar, que é ratificar, qual a palavra que você usou? Reforçar. Isso mesmo. Ou seja, você vai transmitir não outra coisa, mas o que você ouviu de mim. Você, Timóteo, não está autorizado a sair pregando o que você quer, o que você pensa, o que você acha. Os irmãos percebem aqui a questão do fio condutor da verdade apostólica? Deus que transmite para o seu Filho, que transmite aos apóstolos, que transmite aos seus cooperadores. Só que ele diz, esta mesma palavra, isto mesmo, deve ser então transmitido a homens o quê? Fiéis e idôneos. Homens aprovados, que sejam fiéis. Por que fiéis e aprovados? Por que não somente fiéis? Por que não somente aprovados? Ele quer dizer homens aprovados, porque há muitos que parecem ser fiéis num primeiro momento. E com o passar do tempo, ele demonstra a sua infidelidade. A pessoa chega naquela aparência de fidelidade, fala, mas como esse irmão é fiel? Só que você tem que dar tempo ao tempo para que essa fidelidade possa ser verificada e aí ele se torne uma pessoa aprovada. Somente nas várias experiências é que alguém se torna uma pessoa aprovada. Então Paulo diz, você deve transmitir isto mesmo que você ouviu de mim, e tem mais, na presença de testemunhas. Não é nada escondido. Nada que você possa inventar sozinho. Olha que alguém poderá te falar. Não foi assim que o apóstolo Paulo falou. Então, isto mesmo que eu disse, na presença de muitas testemunhas, transmite, portanto, a homens fiéis e idôneos. Idôneos, homens aprovados. Para quê? Para que estes, por sua vez, possam instruir a outros. E esses outros?
a outros. E os outros? A outros. Então, a Bíblia nos garante que há um fio condutor da verdade, começando no coração de Deus, passando pelo seu Filho encarnado, e aí passa para os apóstolos, que passa para os cooperadores dos apóstolos, que deve passar a homens idôneos e aprovados e fiéis, para levar a outros, construindo ao longo da história um fio condutor da verdade. Então, esta verdade, ela não pode ser manipulada. Essa é a plena verdade revelada por Deus. O último degrau da vontade de Deus revelada no seu aspecto formal ou na forma de doutrina são as epístolas. Não existe revelação ulterior, ou que seja posterior. Ulterior que ultrapasse ou que vá além dessa doutrina apostólica. E desses apóstolos todos, agora nós começamos a entrar aqui, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, e de todos esses apóstolos que receberam essa doutrina, o apóstolo Paulo, ele desempenha um papel fundamental, um papel especial. E eu quero que os irmãos pensem comigo agora o que ele diz aqui no capítulo 1 de Gálatas, versículo 1. Quando se diz de apóstolo, logo você pensa assim, pastor, que maravilha essa mensagem. Poxa, hoje eu fico mais tranquilo, porque pela graça de Deus, eu congrego numa igreja em que o meu líder é um apóstolo, né? Meu líder é o apóstolo Hernandes, Estevão Hernandes. Que bênção. Eu também, né? Eu estou feliz porque o meu líder é o apóstolo Valdemiro Santiago. Ai, que maravilha. Isso me dá uma satisfação, pastor. Você não sabe o tanto. Que palavra abençoada sua. Eu tenho um apóstolo, então está tudo certo. E aqui é o grande detalhe da coisa. Quando falamos de palavra apostólica, estamos falando dos apóstolos do Cordeiro. Até porque existe um detalhe. Eu sei que você abriu em Gálatas aí, mas é desse jeito que funciona a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, rapidamente. Para os irmãos virem aqui um fenômeno que já ocorria no primeiro século da igreja cristã. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Perceberam que desde o primeiro século que há aqueles que se declaram apóstolos e não são? No primeiro século, então, sobretudo, apareceu alguém, olha, eu sou apóstolo de Cristo. Mas será mesmo? Mas eu não te vi juntamente com os demais apóstolos. Talvez esse tenha sido a grande problemática da experiência de Paulo, porque Paulo não esteve com os 11 apóstolos iniciais. Eu falo 11 porque já estou colocando Judas de lado, que Judas, ele já constava na escritura que ele deixaria o ministério apostólico, não é? Então, alguém poderia dizer, não, mas Paulo, você se diz apóstolo, mas nós não te vimos juntamente com os apóstolos iniciais, com os primeiros apóstolos. Não poderia ser o caso? Bem, mas de todo modo, o que nós temos que ter em vistas agora é o fato de que há muitos que se dizem apóstolos desde o primeiro século e que não são, de fato, apóstolos. E aqui você vai ter que agora ter um grande trabalho de investigação bíblica para você verificar quando alguém que se diz um apóstolo é de fato um apóstolo ou não. Há um outro texto aqui, bem pertinho, só você voltar aí umas 3 páginas, no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, volta 2 folhas na sua Bíblia antes de Gálatas, 2 Coríntios capítulo 11, olha só aqui o que diz no capítulo 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de quem?
de Cristo. Pastor, não acredito que é possível que alguém se passe por apóstolo de Cristo sem ser. São homens maus, são homens perversos. E se você está admirado, o versículo 14 diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, atentem para esses detalhes. Primeiro, Paulo diz, não se admire, não fique admirado, porque aparecem falsos apóstolos. Primeiro porque o diabo, ele se passa muitas vezes por anjo de luz. Ou seja, ele deve descer em vários lugares por aí, com seus demônios e tudo, passando por anjo de luz, passando como se fosse um mensageiro da parte de Deus. Bem, se isso acontece no mundo espiritual, que dirá no mundo material? Aí ele diz, esses tais são falsos apóstolos, eles são obreiros fraudulentos. O que é fraudulento, irmãos? Eu esqueci essa palavra, fraudulento. Fraudar. E o que é fraudar? Enganar. Manipular. Hã? Eu não entendi. 171. Estelionato. Mentir. Roubar. Não é isso? Então, esses são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Mas eles são apóstolos de Cristo? Eles são apóstolos de quem? Olha o versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de quem? Então, esses falsos apóstolos são ministros de Satanás. Eles se transformam em ministros de quê? De justiça. Então, Paulo está dizendo que um ministro de Satanás, ele vai se apresentar ocultamente por uma capa de cristianismo, de cordeiro, por um breve momento, como se ele fosse ministro de Cristo, ou ministro da justiça. Então, muito cuidado com isso, porque a Bíblia nos adverte acerca dos apóstolos. Agora alguém pergunta, pastor, mas por que essa ênfase toda nos apóstolos? Por que essa preocupação com os apóstolos e com a palavra apostólica e com os falsos apóstolos? Simples, porque para você poder certificar-se da verdade de Deus, você terá que recorrer à palavra apostólica. Porque a palavra apóstolo, inclusive, o termo apóstolo, significa enviado. Aquele que é escolhido, que é separado e que então agora é enviado da parte daquele que enviou. No caso de Jesus, o Pai não o enviou à terra, não é verdade? Ele não é enviado do Pai. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então Jesus, ele é o apóstolo. O apóstolo, pastor, mas eu posso chamar Jesus de apóstolo? Pode, está em Hebreus capítulo 3, versículo 1, quando o apóstolo Paulo, falando acerca de Cristo, diz, irmãos, considerai o nosso apóstolo e sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele diz que Jesus Cristo, ele é o nosso apóstolo. Ou seja, o Pai o enviou da parte de Deus para nós. Então, quando Cristo veio, ele poderia ter dito, olha, eu estou aqui da parte do Pai. Foi o Pai quem me enviou para trazer-lhes a verdade dele. Agora Jesus, ao escolher ali os seus 12 discípulos, ele agora vai enviar em seu nome esses discípulos. Quando os discípulos são enviados, eles são então apóstolos. Então quando Pedro, João, Tiago, eles saíram pelo mundo pregando o evangelho, eles foram na autoridade do nome de Jesus, porque eles foram enviados. Então, se alguém é enviado da parte de Deus, ou da parte de Jesus Cristo, você tem o quê? Segurança. Tem ou não tem? Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele começa o seu texto assim. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Opa! Começa bem, né? Ele começa, Paulo, apóstolo. Quando ele diz Paulo, apóstolo, ele está se apresentando para você. Você que virá ler essa carta, você que quer fazer a vontade de Deus, você que quer saber qual é o verdadeiro evangelho, não discuta comigo
nem discuta com o seu pastor, nem discuta com o seu vizinho. Esqueça o que os homens pensam acerca do que é a verdade. Esqueça tudo. E volte-se à Escritura, porque você agora vai conversar com quem? Com um apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz, Paulo, apóstolo. Então ele traz logo a sua identidade apostólica. Ele traz a sua credencial apostólica. Ele diz, eu, Paulo, sou apóstolo. Esse que vos escreve, ele é apóstolo. Aí ele vai fazendo algumas correções no entendimento. Apóstolo, vírgula, não da parte de homens. Em outras palavras, eu não sou apóstolo porque os homens me enviaram. Não adianta amanhã ou depois eu chamar o Josué e falar, vamos fazer o Josué um apóstolo e vamos enviá-lo para tal lugar, que ele nunca será um apóstolo de Jesus Cristo. Ele pode até ser chamado de apóstolo do Alexandre, apóstolo do Devap, apóstolo dos homens, apóstolo de quem quer que seja, mas de Deus não. Porque o que nos importa não são os apóstolos, são os apóstolos de Deus, ou que sejam os apóstolos de Jesus Cristo. Isso nos interessa. Ele fala, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Paulo se identifica como apóstolo da parte do Pai e da parte de Jesus Cristo. Ou seja, quem envia esse apóstolo não é o homem, e ele não foi feito apóstolo por intermédio de alguém. Lógico que aqui está subentendido um problema que aconteceu e surgiu lá em Atos capítulo 1. Qual foi o problema? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, deixou a sua igreja. Judas havia suicidado lá atrás, antes mesmo da ressurreição de Cristo. Agora estão lá os 11 apóstolos, lá no cenáculo, lá, aí ora um pouquinho, levanta, chora, aí vamos dar uma palavra, aí ora de novo, aí lembra, irmãos, nós temos que permanecer na cidade, porque há uma promessa de que o Senhor vai enviar seu Espírito Santo, vamos aguardar com paciência. Aí foi ficando aquele marasmo, porque passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, é muito dia para ficar ali esperando. Aí nessa ociosidade, talvez Pedro sempre foi muito para frente, né? Ele inventava umas coisas do nada. Uma vez ele queria fazer umas barracas. Lembra, pastor Josué? Ele inventou de fazer umas barracas no alto do Monte Tabor, porque eles queriam que Jesus ficasse dentro de uma barraca. E queria colocar Elias dentro de outra barraca, Moisés dentro de outra barraca. Senhor, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Ele tinha essas ideias, assim. Vinha do nada, assim, de repente. Aí ele teve uma ideia. Irmãos, vem cá, vamos nos reunir aqui. Vocês sabem que Judas era um apóstolo conosco. Ele foi falar a história de Judas, que Judas traiu Jesus, porque já estava escrito, porque Deus falou pela boca do profeta Davi, que ele haveria de trair o Messias e tal e tal. Bem, mas o problema é que nós somos um colégio apostólico de 12. Só que Judas, tendo saído, ficou a vaga, o espaço. E nós temos que preencher essa vaga. O que os irmãos acham disso? Isso está em Atos capítulo 1, a partir do versículo 15. O que vocês acham disso? Tá faltando um apóstolo, não são 12, está faltando um apóstolo. Os irmãos acham isso bom? Acham isso correto? Nós somos todos enviados de Jesus Cristo. Mas como Jesus não está por aqui, e a vaga está aqui, que tal a gente escolher alguém para preencher essa vaga? Quando Pedro faz isso, ele está desconhecendo um princípio fundamental do apostolado. Apóstolo é enviado. Se apóstolo é enviado no caso aqui de Jesus Cristo, como é que eu vou escolher dentro da igreja alguém para ser o enviado de Jesus, sem que Jesus tenha enviado essa pessoa? Isso é ferir um princípio fundamental. Para alguém ser apóstolo, tem que ser enviado. Por quem? Ora, se for de Jesus, apóstolo de Cristo, é Cristo quem tem que enviar. É Cristo quem tem que constituir, e não homem. Mas foi nisso que os irmãos concordaram. E aí falou assim, e como é que nós vamos escolher? Bem, primeiramente vamos trazer para frente homens que tenham tais características. Aí trouxeram 2. Né? E aí
E agora? Tem nos dois, só tem uma vaga. Quem vai ocupar a vaga? Não, faz o seguinte, vamos tirar para o ímpar. Vamos no para o ímpar. Se fosse 3, era no 0 ou 1. Não, como são 2, pastor, na minha Bíblia não diz para o ímpar. O que diz na sua Bíblia? Lançar sorte. O que é para o ímpar? É sorte. Não é? Quem der a sorte de colocar o número certo para poder dar o para o ímpar que pediu, dá certo. Vamos lançar sorte aqui. Lançar a sorte, recaiu a sorte sobre um homem chamado Matias. E aí, a partir de então, o livro de Atos vai chamá-lo de apóstolo. Então se vai chamar de apóstolo, então ele é apóstolo. Mas não se esqueça que o livro de Atos é um livro histórico. É um livro que registra os fatos conforme eles ocorreram. Se a igreja elegeu o apóstolo, então vamos escrever, a igreja elegeu o apóstolo. Se a igreja, ao escolhê-lo, o considerava apóstolo, então o livro de registro histórico vai referir-se a ele como apóstolo. Eu quero saber se Deus, ou se Jesus, o considera apóstolo. Por isso que Paulo diz assim, olha, Gálatas 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, olha, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Nisto aqui, subtendes, ou está implícito, a ideia de que se alguém considera Matias apóstolo do Cordeiro, aquele que preenche a 12ª vaga do ministério apostólico, se engana, porque Paulo não foi feito apóstolo porque ele quis. Paulo não foi feito apóstolo pela igreja, nem por Pedro, não foi por intermédio de homem, ele não era um enviado de homens, ele foi feito apóstolo pelo próprio Cristo. E há um texto aqui do momento em que Paulo ele se encontrou com Cristo, que explica isso. Bem, mas só para os irmãos terem uma ideia, vamos ler então 2 textos aqui. O primeiro é Gálatas capítulo 1, versículo 15, que Paulo diz assim, olha, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Está aí? Então, quando foi que Paulo foi escolhido? Foi em Jerusalém, não foi? A igreja reuniu um concílio e escolheu Paulo. Não foi não? Quando foi? Antes de ele nascer, ele já era um separado para ser uma testemunha de Cristo entre os gentios. É a predestinação ministerial. Agora veja como foi o encontro dele. Atos capítulo 26, versículo 13 em diante. Olha o relato de Paulo acerca do seu encontro com Jesus. Ele diz, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, atenção, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci. Por isto te apareci. Por isto o quê? Quando ele diz por isto, então segue a razão. Se tivesse dito por isso, ele já haveria ter dito a razão. Então ele diz, por isto te apareci, vírgula, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Para os quais eu te
envio. A palavra enviar aí, no grego, é apóstolo. Ou seja, quando Jesus se encontrou com Saulo no caminho de Damasco, Saulo foi constituído apóstolo. Então nós temos aqui, primeiramente, Saulo, ele foi escolhido e ele foi separado para ser apóstolo antes de nascer. E agora, quando ele se encontrou com Cristo, no caminho de Damasco, ele foi ali constituído, ele foi ordenado, ele recebeu a palavra, de ser enviado em nome de Cristo, para representar a Cristo, porque ele foi constituído ministro e testemunha. Olha um outro texto aqui. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Veja como que ele vai falando em vários momentos acerca do seu apostolado. Capítulo 2 de 1 Timóteo, ele diz assim no versículo 6 e 7. O qual a si mesmo se deu, falando de Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na verdade e na fé. Observa a defesa de Paulo. Paulo ele tem que sempre colocar uma palavra de defesa, para ele estar sempre na defensiva. Ele diz, eu fui constituído pregador e apóstolo. Aí ele diz, digo a verdade, não estou mentindo. Eu fui constituído apóstolo. Outra vez ele diz, Paulo apóstolo, não da parte de homens. Ou seja, não confundam, não tragam de novo a mesma discussão. Eu sou enviado, eu fui constituído apóstolo, eu sou apóstolo, não por intermédio e não da parte de homem algum. E toda a credibilidade, portanto, do apóstolo Paulo, e todo o peso da sua palavra, e toda a sua autoridade na palavra, consiste neste fato, de que ele não era qualquer apóstolo. Porque talvez Pedro, Tiago, João e outros apóstolos poderiam dizer assim, engraçado, Paulo diz que é apóstolo, só que ele não esteve com Jesus durante o seu ministério. Lembra que essa foi uma das características colocadas lá em Atos 1, para poder eleger alguém como apóstolo? Pedro disse, vamos escolher alguém que esteve conosco desde o batismo de João até a morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, alguém que tenha sido o quê? Testemunha. Alguém que foi uma testemunha ocular dos fatos. De fato, os irmãos devem concordar que para ser um apóstolo, para falar dele, tem que ser alguém que viu. Sim ou não? Como é que você pode ser um apóstolo, testemunha, se você não viu? É porque eu ouvi falar. Então você não pode falar, meu irmão. Você pode falar do que você ouviu falar, mas você não pode, com autoridade, estabelecer a verdade. Então, nenhum homem está autorizado a dizer o que é a verdade por si mesmo. Se eu disser, isto é a verdade, vocês devem me questionar. Quem te falou que isso é a verdade? Porque você, Alexandre, não é apóstolo, e por não ser apóstolo, você não tem autoridade para criar doutrina, para estabelecer doutrina, para dizer o que é a verdade. Aí a minha autoridade, enquanto pregador do Alexandre, consiste em falar, isto é a verdade, porque está escrito pela boca do apóstolo Paulo, de João, de Pedro, de Jesus. Ou seja, eu tenho que recorrer às autoridades apostólicas. Eu tenho que recorrer à palavra apostólica. Aí a minha palavra tem credibilidade. Portanto, o apóstolo Paulo, claramente, ele dizia, eu não sou apóstolo da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum. Mas como, questionariam os demais apóstolos, se você não esteve conosco no seu batismo, você não esteve conosco quando ele falou a parábola das 10 virgens, nem a parábola dos talentos, nem a parábola da rede, você não esteve conosco quando ele ressuscitou a Lázaro, você não viu essas coisas, você não esteve com ele na sua morte, nem na sua ressurreição, como é que pode ser isso? Aí, olhe bem as palavras de Jesus em Atos 28, ou 26. Olhe bem como Jesus
claramente estabelece essa base. Ele diz, no capítulo 26, versículo 16: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci. Ou seja, Paulo não vai pregar o que ele ouviu. Jesus apareceu para ele. E não somente Jesus apareceu uma vez, mas olha o texto: para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, o ministério de Paulo todo, ele tem a chancela da presença visível de Cristo para ele. Jesus muitas e muitas vezes apareceu para ele. Por isso que ele vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 em diante, ele vai dizer: olha, eu conheço um homem, estava ele a se referir a si mesmo, que foi arrebatado ao terceiro céu. E este homem, ele vai dizer, foi também arrebatado ao paraíso. E tendo sido arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso, este homem ouviu palavras inefáveis que aos homens não é lícito referir. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado e ele esteve com o próprio Cristo ressurreto, e Jesus pessoalmente, em ressurreição e em glória, nos seus muitos arrebatamentos, Jesus lhes ensinou pessoalmente o evangelho. Por isso ele vai dizer posteriormente em Gálatas que o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu com homem algum. Nisto consiste a autoridade do apóstolo Paulo. Perfeito?